No século XVI, um homem escreveu um livro que mudaria a forma como o poder é entendido até hoje. O nome dele era Nicolau Maquiavel. Ele escreveu O Príncipe, um manual direto e frio sobre como conquistar e manter poder. Em uma das frases mais conhecidas, ele diz que é melhor ser temido do que amado, se não puder ser ambos. Muita gente acha que ele estava falando apenas de política, reis e guerras, mas a verdade é que ele estava falando sobre natureza humana. E natureza humana não muda quando sai do campo de batalha e entra em um relacionamento. Relacionamento também é dinâmica de poder, também é percepção, também é influência. E se você já foi ignorado, descartado ou tratado como opção, talvez o problema nunca tenha sido falta de amor, talvez tenha sido falta de estratégia. Antes de continuar, é importante entender uma coisa. Isso não é sobre manipular, é sobre compreender como as pessoas realmente funcionam. Porque você pode continuar acreditando na versão romântica que te contaram ou pode começar a enxergar o jogo como ele realmente é. Desde pequeno, você ouviu a mesma mensagem. Seja você mesmo. A pessoa certa vai gostar de você exatamente como você é. Basta ser autêntico. Parece bonito, parece confortável, mas na prática não é tão simples assim. Maquiavel entendia algo essencial. As pessoas não reagem à sua essência interna. Elas reagem à forma como você se apresenta. Você pode ter caráter, intenção, profundidade, mas se sua apresentação comunica carência, previsibilidade e dependência, é isso que será percebido. E percepção é o que define valor. Quando um homem se mostra totalmente disponível desde o início, revela todas as intenções, demonstra que não tem outras prioridades e coloca a mulher no centro absoluto da vida dele, ele acredita que está sendo verdadeiro. Mas muitas vezes ele está apenas sendo previsível. E o previsível raramente desperta desejo. Isso não significa virar alguém falso, significa entender que transparência total, no início, não cria mistério. E sem mistério, não há tensão. Sem tensão, não há atração. Pense em algo simples. O que costuma ter mais valor? Aquilo que é raro ou aquilo que está sempre disponível? O que é difícil de conseguir, naturalmente parece mais valioso. O que está acessível o tempo todo perde peso emocional. Quando você responde imediatamente sempre, cancela compromissos com facilidade, reorganiza sua vida inteira para se adaptar à agenda dela, você envia uma mensagem silenciosa. Eu não tenho nada mais importante. E isso muda a dinâmica. Não porque ela é má, não porque está jogando, mas porque seres humanos tendem a valorizar aquilo que exige investimento. Maquiavel falava muito sobre percepção. Um líder que parece forte governa melhor do que um líder forte que parece fraco. A imagem molda a reação das pessoas. Nos relacionamentos é parecido. Um homem comum que controla a sua postura, seu tempo e sua presença pode parecer mais valioso do que um homem excepcional que se entrega de forma desorganizada. Não é sobre ser frio, é sobre não ser automático. Presença estratégica gera impacto. Presença constante e sem critério gera saturação. Agora, vamos ser honestos. Muitas vezes você é ignorado porque entregou poder demais, rápido demais. Mostrou todas as cartas. Deixou claro que ela era prioridade antes mesmo de ela provar que merecia. Quando uma pessoa sente que tem controle total da situação, o respeito tende a diminuir. Não por crueldade, mas por dinâmica natural. Maquiavel dizia que as pessoas são volúveis, guiadas por interesse e percepção. Pode soar duro, mas observar a realidade confirma isso com frequência. Quando você se torna garantido, previsível, emocionalmente disponível, sem limites, você deixa de ser escolha disputada e vira certeza confortável. E o que é confortável demais raramente é desejado com intensidade. A diferença entre o homem que é ignorado e o homem que é desejado nem sempre está na aparência ou no dinheiro. Muitas vezes está na postura. Um envia mensagens porque precisa de validação. O outro envia porque tem algo a compartilhar.
Um reorganiza a vida inteira por qualquer sinal de atenção. O outro já tem uma vida estruturada e convida alguém para fazer parte dela. Não é sobre arrogância, é sobre posicionamento. Nas próximas partes, vamos aprofundar 5 princípios estratégicos que mudam completamente essa dinâmica. Não como truques rápidos, mas como ajustes de mentalidade. Porque, no fim das contas, relacionamento não é conto de fadas, é interação humana. E quem entende o jogo para de ser peça e começa a mover as peças. Existe um princípio antigo que atravessa séculos. Aquilo que é comum perde valor. Aquilo que é raro chama a atenção. Nicolau Maquiavel nunca escreveu exatamente a frase "faça-se desejar", mas toda a lógica de O Príncipe gira em torno disso. Poder está ligado à percepção, e percepção nasce da escassez. Agora pensa na última vez em que você estava realmente interessado em alguém. Provavelmente você mandava mensagem todos os dias. Iniciava a conversa quase sempre. Respondia rápido. Estava disponível quando ela precisava. Você acreditava que constância demonstrava interesse e maturidade. No começo, ela respondia com entusiasmo. Depois, as respostas ficaram mais curtas, mais espaçadas, mais frias. E você não entendeu o motivo. O motivo é simples. A tensão constante vira fundo musical. Está sempre ali. Não gera expectativa. Não gera curiosidade. Quando sua presença é garantida, ela deixa de ser especial. Mas quando existe a possibilidade real de você não estar disponível, a dinâmica muda. A mente humana valoriza o que pode perder. Isso não é sobre desaparecer sem motivo ou criar joguinhos infantis. É sobre estrutura. Primeiro, nunca seja mais disponível do que a dinâmica permite. Se ela responde quando pode, você também responde quando pode. Não precisa disputar quem demora mais, mas também não precisa agir como se estivesse esperando com o celular na mão. Segundo, tenha uma vida real. Se você depende exclusivamente da atenção dela para se sentir validado, qualquer ausência vai virar ansiedade. Trabalho, treino, projetos, amigos, metas. Quando sua rotina é cheia de propósito, você não precisa fingir ausência. Ela acontece naturalmente. Terceiro, quando estiver presente, esteja de verdade. Concentre-se, seja interessante, escute, construa conexão real. A ausência só funciona quando a presença foi significativa. Quarto, não transforme sua agenda em justificativa constante. Você não precisa explicar cada minuto do seu dia. Segurança não é se justificar, é agir com naturalidade. A ausência estratégica não é manipulação, é equilíbrio. Você não está tentando controlar ninguém, está apenas deixando claro que sua vida não gira em torno de uma única pessoa. Quando você equilibra a presença e a ausência, algo acontece de forma quase automática. Surge a possibilidade de perda. E é aqui que a maioria dos homens erra. Eles querem segurança total desde o início. Querem deixar claro que estarão ali independentemente do que aconteça. Acham que isso transmite maturidade. Mas relacionamentos sem risco algum tendem a perder intensidade. Não estamos falando de medo tóxico, controle ou manipulação emocional. Estamos falando de algo simples. A outra pessoa precisa sentir que você escolhe estar ali, não que você depende de estar ali. Quando existe a percepção de que você tem opções, interesses e vida própria, o investimento tende a ser recíproco. Agora, seja honesto consigo mesmo. Você manda mais mensagens do que recebe? Responde sempre imediatamente, mesmo quando ela demora? Cancela compromissos com facilidade para se adaptar? Sente que está sempre correndo atrás? Se a resposta for sim para várias dessas perguntas, talvez o problema não seja a falta de interesse dela. Talvez seja excesso de disponibilidade sua. Presença constante demais reduz impacto. Ausência equilibrada cria espaço para desejo. E isso é só a primeira lição. Porque a ausência, por si só, não sustenta valor se não vier acompanhada de postura. E é exatamente isso que vamos aprofundar na próxima parte. É muito mais seguro ser temido do que amado.
Essa frase atravessou séculos, desde que foi escrita por Nicolau Maquiavel em O Príncipe, e quase sempre é mal compreendida. Ele não estava defendendo crueldade, nem abuso, nem tirania gratuita. Ele estava falando sobre estabilidade de poder. O amor depende de sentimentos. Sentimentos oscilam, mudam com o humor, com o contexto, com o tempo. O medo, no sentido de respeito pelas consequências, é mais constante. E quando trazemos isso para relacionamentos, a tradução não é "faça ela ter medo de você". É outra coisa. Ela precisa saber que pode te perder. Esse é o ponto. O erro mais comum hoje é acreditar que amor incondicional, aceitação irrestrita e tolerância infinita criam segurança, criam conforto. Mas conforto excessivo sem consequência cria acomodação, e a acomodação corrói o respeito. Existe uma narrativa moderna muito sedutora. Ame sem limites. Perdoe sempre. Quem ama suporta tudo. Soa nobre. Mas na prática, quando você aceita qualquer comportamento sem consequência real, você ensina como pode ser tratado. Se ela cancela planos repetidas vezes e nada acontece, se ela te desrespeita e você relativiza, se ela some por dias e você recebe de volta como se nada tivesse ocorrido, qual é a mensagem implícita? Eu fico, independentemente do que você faça. E quando a permanência é garantida, o esforço diminui. Não por maldade, por natureza humana. Nós investimos onde existe risco de perda. Sem risco, o cérebro relaxa. Com risco, ele presta atenção. O medo saudável não é medo de violência, é medo de perder algo valioso. E isso só existe quando sua saída é real. Vamos separar claramente duas coisas. Existe o medo tóxico, ameaça, manipulação emocional, intimidação, instabilidade proposital. Isso é abuso, isso destrói relações. Isso não é estratégia, é imaturidade. E existe um medo saudável, o entendimento de que desrespeito gera afastamento, que limites são reais, que você não negocia sua dignidade. Maquiavel dizia que o ideal era ser amado e temido, mas se não fosse possível ter os dois, o temor sustentava melhor a ordem do que o amor isolado. Em relacionamentos, a tradução madura disso é: o ideal é ser amado e respeitado. Mas se o amor vier sem respeito, ele se deteriora. Respeito sem amor ainda mantém estrutura. Amor sem respeito vira desprezo. E respeito nasce quando suas palavras têm consequência. Se você diz que algo é inaceitável, precisa agir quando for ultrapassado. Sem grito, sem drama, sem discurso. Apenas agir. Silêncio estratégico muitas vezes comunica mais do que confronto emocional. Se você sente que já perdeu esse equilíbrio, a mudança começa internamente. Primeiro, reduza a disponibilidade excessiva. Não como jogo, mas como ajuste. Sua vida precisa voltar a ter centro próprio. Segundo, evolua visivelmente. Fisicamente, profissionalmente, socialmente. Não para provocar ciúmes, mas para elevar padrão. Terceiro, estabeleça limites claros. Uma vez. Sem ameaça repetitiva, sem discussões infinitas. E se o limite for ultrapassado novamente, cumpra o que disse. O ponto mais importante é este. Você precisa estar genuinamente preparado para sair. Não fingir, não encenar. Quando você realmente aceita a possibilidade de ficar sozinho, algo muda na sua postura. Sua energia muda. Sua comunicação muda. Sua dependência emocional diminui. E essa mudança é perceptível. A verdade difícil é que muitos homens confundem bondade com submissão. Confundem paciência com tolerância ilimitada. Confundem amor com apego desesperado. Força não é frieza, é autocontrole. Não é sobre dominar alguém, é sobre não ser dominado pelo medo de perder. Quando você não tem medo de andar sozinho, o outro começa a valorizar caminhar ao seu lado. A ausência estratégica cria desejo. Limites firmes criam respeito. Mas ainda existe um elemento essencial.
Você pode ser desejado, pode ser respeitado, e ainda assim ser previsível. E previsibilidade excessiva entrega controle. Na próxima lição, vamos entrar na habilidade mais refinada de Nicolau Maquiavel. Nunca revelar completamente suas intenções. Nunca mostre todas as suas cartas. Essa é uma das ideias centrais presentes na obra de Nicolau Maquiavel em O Príncipe. Previsibilidade excessiva reduz impacto. Quando alguém entende completamente seus movimentos, suas intenções e seus próximos passos, o elemento de tensão desaparece. E tensão controlada é o que mantém interesse vivo. Pense em qualquer história que te prendeu. O que sustentou sua atenção não foi o que você já sabia, foi o que ainda estava oculto. Nos relacionamentos acontece algo semelhante. Transparência emocional é importante, mas exposição total e imediata elimina a descoberta. Quando você revela todos os seus planos, todos os seus medos, todas as suas intenções logo no início, você elimina o processo natural de construção. Mistério não é mentira, é ritmo. É permitir que a outra pessoa descubra você em camadas, não em um despejo completo de informação. Valor cresce quando é revelado com inteligência. Mistério não significa ser evasivo o tempo inteiro ou agir como se estivesse escondendo algo. Significa não entregar tudo de uma vez. Se você tem planos, compartilhe a direção, não o roteiro inteiro. Se está desenvolvendo algo novo, fale com entusiasmo, mas deixe detalhes para depois. Se ela perguntar tudo o que você pensa o tempo todo, responda o suficiente, não um relatório completo. Isso cria curiosidade saudável. Outra coisa importante, preserve partes da sua individualidade. Seus hobbies, seus espaços, suas rotinas pessoais não precisam ser 100% integradas imediatamente. Quando duas pessoas se fundem completamente rápido demais, o encanto diminui. Imprevisibilidade também está nas pequenas coisas, não na inconsistência emocional, mas na energia. Às vezes você convida para algo simples, às vezes para algo diferente. Às vezes você está mais intenso, outras vezes mais tranquilo. Quando tudo vira rotina rígida, o cérebro entra no automático, e o automático reduz desejo. Mistério é manter a sensação de descoberta contínua. Se a terceira lição é sobre não revelar tudo, a quarta é sobre postura. Maquiavel entendia a hierarquia social. Quem implora se coloca abaixo. Quem se posiciona com segurança estabelece equilíbrio. Em relacionamentos, isso se traduz em mentalidade. Existe o homem que age como candidato. Ele tenta convencer. Ele busca a aprovação constante. Ele adapta totalmente seu comportamento para agradar. E existe o homem que age como prêmio. Ele oferece, mas não implora. Ele demonstra interesse, mas não dependência. Ele escolhe, não apenas espera ser escolhido. Demonstrar poder não é arrogância, é coerência entre discurso e ação. Você investe em si mesmo, cuida da aparência, evolui profissionalmente, tem amigos, tem direção. Não para provar algo, mas porque essa é sua identidade. Quando você tem vida própria, sua presença deixa de ser necessidade e passa a ser escolha. E escolha consciente é muito mais forte que dependência. Existe algo que Maquiavel entendia profundamente: narrativa. Quem controla a narrativa controla a percepção. Se sua postura comunica "eu preciso que você me valide", você perde força. Se sua postura comunica "eu gosto de você, mas minha vida continua independente", você estabelece equilíbrio. Isso aparece em pequenos comportamentos. Quando ela testa com ciúmes sutis, você reage com calma. Quando algo não sai como esperado, você não entra em desespero. Quando há provocação leve, você mantém estabilidade. Poder verdadeiro é emocional. Não é falar alto, não é dominar, não é intimidar. É permanecer centrado. Um homem que não se desestabiliza facilmente transmite segurança.
E segurança silenciosa é percebida como força. Mistério mantém interesse. Postura mantém respeito. Quando você combina os dois, cria algo difícil de ignorar. Imprevisibilidade equilibrada com estabilidade. Você não é um enigma inacessível, mas também não é um livro aberto totalmente decifrado. Você não implora, mas também não joga jogos infantis. Você simplesmente vive com direção. Você aprendeu sobre ausência estratégica. Aprendeu sobre limites que geram respeito. Aprendeu a manter mistério e demonstrar poder sem arrogância. Mas existe algo ainda mais decisivo. Porque mesmo um homem forte pode perder tudo se não entender uma coisa: a história que está sendo construída na mente dela. E quem controla essa história, controla o rumo da relação. Na próxima lição, vamos falar sobre narrativa, o verdadeiro campo de batalha invisível. A história é escrita pelos vencedores. Essa ideia ecoa desde os tempos de Nicolau Maquiavel e atravessa sua obra mais famosa, O Príncipe. Ele entendia algo essencial sobre poder. Não importa apenas o que acontece, importa como é interpretado. Em relacionamentos, isso é decisivo. Existe sempre uma narrativa interna, a história que ela conta para si mesma sobre você. Essa narrativa define se você é raro ou comum, se você é prêmio ou opção, se você é escolha ou conveniência. E aqui está a parte importante. Você influencia essa narrativa através do seu comportamento consistente. Se você age como alguém inseguro, disponível demais, sempre buscando validação, a história que se forma é previsível. Mas se você age com equilíbrio, valor próprio e direção, a narrativa muda. Mesma pessoa, mesma relação, interpretação completamente diferente. E interpretação molda comportamento. Narrativas não são criadas por discurso, são criadas por padrão. Se você explica demais cada ausência, transmite insegurança. Se você reage emocionalmente a cada provocação, transmite instabilidade. Se você se coloca constantemente em posição inferior, a história se consolida. Agora imagine outra construção. Você é o culpado, mas presente quando decide estar. Você tem vida própria e não gira em torno dela. Você reage com calma a testes emocionais. Você estabelece limites e cumpre. A história que nasce é outra. Ele tem opções. Ele não depende de mim. Ele escolhe estar aqui. Isso não é manipulação. É coerência. Você não está criando um personagem. Está deixando que sua postura fale por você. Redes sociais, círculo social, reputação, energia, tudo comunica. A pergunta não é se existe narrativa. A pergunta é: qual narrativa você está alimentando? Existem comportamentos que sabotam qualquer construção de valor. O primeiro é a necessidade constante de explicação. Quanto mais você se justifica, mais transmite que precisa de aprovação. O segundo é exposição emocional acelerada demais. Vulnerabilidade é poderosa quando existe base sólida. Sem base, ela parece carência. O terceiro é demonstrar desespero, mesmo que sutil. Atenção forçada, cobrança excessiva, insegurança pública. Nada destrói mais rapidamente uma percepção de valor do que necessidade evidente. Maquiavel falava muito sobre reputação. Um governante podia não ser o mais forte fisicamente, mas se fosse percebido como forte, governava com estabilidade. Em relacionamentos é semelhante. Como as pessoas ao seu redor te veem, influencia como ela te percebe. Respeito social amplifica respeito íntimo. Você não controla tudo, mas controla sua postura. E postura consistente molda a percepção. Se você conectar todas as lições, a construção é clara. Ausência estratégica evita banalização.
Limites firmes criam respeito. Mistério mantém interesse. Postura forte demonstra valor. Narrativa consolida tudo isso na mente dela. E aqui está a transformação real. Isso não é sobre dominar alguém. É sobre não se abandonar para ser aceito. Não é sobre manipular emoções. É sobre agir com maturidade estratégica. Não é sobre parecer poderoso. É sobre se tornar sólido. Quando você se respeita, sua energia muda. Quando sua energia muda, seu comportamento muda. Quando seu comportamento muda, a narrativa muda. E quando a narrativa muda, o tratamento muda. No fim, Nicolau Maquiavel não ensinava crueldade. Ele ensinava realismo. Relacionamentos não sobrevivem apenas de intenção. Sobrevivem de valor percebido e reciprocidade. Você pode continuar operando no modo previsível, sempre disponível, sempre tentando agradar. Ou pode desenvolver presença, limite e direção. A escolha sempre foi sua. Mas agora você entende o jogo emocional com mais clareza. Nas próximas semanas, aplique uma lição de cada vez. Não como truque, como ajuste interno. Construa uma vida interessante. Defina padrões. Seja emocionalmente estável. Mantenha mistério natural. E observe como a percepção muda. Poder real não é imposto, é percebido. E homens que entendem isso deixam de correr atrás de validação e passam a atrair respeito. Agora a pergunta é simples. Qual dessas lições você mais precisa aplicar primeiro?